cheiro forte de terra molhada, o barulho de animais inquietos e o sol, castigando sem piedade, não combinavam em nada com Isabela Fontes. Saltos finos afundando na lama, óculos escuros caros tortos no rosto e o celular sem sinal na mão. Tudo nela gritava que aquele lugar não era seu. Mesmo assim, ali estava. Fala, pessoal, tudo certo com vocês hoje? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma história de amor à primeira vista. Uma história incrível para vocês. Me fale aqui nos comentários de onde você está assistindo, de qual cidade, pois é ótimo saber até onde as histórias chegam. Vamos lá. Isabela tinha atravessado metade do país para conhecer uma propriedade que seu falecido pai deixara em seu nome. Até então, aquilo não passava de um detalhe irrelevante em meio a reuniões, investimentos e uma vida perfeitamente organizada na cidade. Mas algo dentro dela pediu para vir. Talvez culpa, talvez curiosidade, talvez cansaço de uma vida onde tudo era previsível demais. Ela desceu do carro bufando, olhando ao redor com impaciência. Isso só pode ser brincadeira. O motorista já tinha ido embora, a casa principal parecia longe e a única construção próxima era um curral grande, antigo, cheio de madeira escura e sons que ela preferia não identificar. Isabela respirou fundo e caminhou até lá, pensando que talvez encontrasse alguém para pedir informações. Assim que colocou o pé dentro do curral, ouviu um barulho alto atrás de si. "Moça, sai daí agora!" A voz veio firme, urgente. Antes que Isabela pudesse reagir, um animal se movimentou bruscamente ao seu lado. Ela deu um grito curto, o coração disparando. "Meu Deus, o que é isso?" Uma mão forte a puxou pelo braço, com cuidado, mas sem dar espaço para discussão. Em segundos, ela estava fora do cercado, encostada em uma das vigas de madeira, tentando recuperar o fôlego. "Você tá maluca de entrar num curral desse sozinha?" Ela ergueu o rosto pronta para retrucar, mas as palavras morreram antes de sair. O homem à sua frente era alto, pele queimada de sol, camisa simples manchada de terra e olhos. Castanhos atentos, demais para alguém que vivia ali. Havia algo bruto nele, mas também um cuidado inesperado no jeito de observar se ela estava bem. "Eu não sabia que isso era proibido. E não grita comigo, por favor." Ele soltou o braço dela devagar. "Não gritei. Se eu não falo daquele jeito, você podia ter se machucado feio." Isabela ajeitou a bolsa no ombro, tentando recuperar a dignidade. "Bom, obrigada então. Mas eu só estava procurando alguém." "Estou perdida." Ele a analisou de cima a baixo, sem disfarçar o estranhamento. Isso deu para perceber. Ela franziu a testa. "Como assim? Esse sapato, esse celular, esse jeito de olhar como se tudo fosse te atacar. Você não é daqui." Isabela cruzou os braços. "E você é sempre tão receptivo com visitas?" Ele deu um meio sorriso, quase provocador. "Depende da visita e do lugar que ela resolve entrar." Apesar do tom, havia algo ali que a deixou desconcertada. Um calor estranho no peito, misturado com irritação. "Meu nome é Isabela. E eu sou a dona desta fazenda." O sorriso dele sumiu por um segundo. "Dona?" "Sim. Ou pelo menos é o que os documentos dizem." Ele respirou fundo, passando a mão pela nuca. "Então você é a filha do seu Augusto." Ela piscou surpresa. "Você conhecia meu pai?" "Conhecia bem. Trabalhei para ele por muitos anos." Algo no jeito como ele disse aquilo fez Isabela engolir em seco. Seu pai sempre parecia distante demais em sua vida urbana, mas ali, naquele lugar, ele parecia ter sido alguém importante. Rafael. Ela repetiu o nome mentalmente enquanto ele se apresentava. "Rafael Nogueira. Sou quem cuida disso aqui desde que ele ficou doente." Ela observou o curral mais uma vez, agora com outros olhos. Não era só sujeira e caos. Havia organização, rotina, vida. "Então, você é o responsável por quase me matar hoje." Ele soltou uma risada baixa. "Não coloque isso na minha conta." A vaca só se assustou. Isabela suspirou, sentindo o coração finalmente desacelerar. "Eu não faço ideia do que estou fazendo aqui. Isso fica bem claro." Ela deveria ter se ofendido, mas não conseguiu. Em vez disso, algo dentro dela relaxou pela primeira vez em muito tempo. "Talvez você pudesse me mostrar a casa e me explicar tudo isso."
Rafael hesitou por um instante, como se estivesse medindo o tamanho da confusão que aquela mulher da cidade poderia trazer para sua rotina simples. Depois assentiu. Posso mostrar, mas já aviso, aqui não é Hotel 5 estrelas. Ela sorriu de leve, surpresa consigo mesma. Ainda bem, acho que eu já cansei deles. Enquanto caminhavam lado a lado, Isabela sentiu que aquele dia, que começou como um erro, estava se transformando em algo que ela ainda não sabia nomear. E Rafael, mesmo tentando manter distância, não conseguiu ignorar a sensação incômoda de que aquela mulher não tinha entrado apenas no curral errado. Ela tinha entrado na vida dele. E nenhum dos dois fazia ideia do quanto tudo estava prestes a mudar. O caminho até a casa principal era mais longo do que Isabela imaginava. A estrada de terra serpenteava entre pastos verdes, cercas de madeira e árvores antigas que pareciam observar sua passagem em silêncio. O som dos próprios passos misturado ao canto, distante dos pássaros, criava um contraste estranho com a mente dela, acostumada a buzinas, notificações e reuniões intermináveis. Rafael caminhava alguns passos à frente, empurrando um portão enferrujado com facilidade. Ele conhecia cada pedaço daquele lugar como se fosse uma extensão do próprio corpo. Isabela reparava nisso, no jeito como ele desviava das pedras, como olhava para o céu antes de comentar sobre o tempo. Vai chover mais tarde. Esse vento não engana. Ela ergueu o rosto, sem entender como ele podia ter tanta certeza. Você olha o aplicativo do tempo ou conversa com as nuvens? Ele riu. Aqui a gente aprende observando. Nem sempre a tecnologia acerta. Isabela guardou o celular na bolsa, quase sem perceber. Estava sem sinal desde que chegara, e pela primeira vez, isso não parecia um problema tão grande. A casa surgiu no alto de uma pequena elevação. Era antiga, ampla, com varanda larga e paredes claras desgastadas pelo tempo. Havia algo melancólico ali, mas também acolhedor. Isabela parou por um instante antes de subir os degraus. Meu pai morava aqui, morava quando vinha para cá. Não com tanta frequência quanto gostaria, mas vinha. Ela passou a mão pelo corrimão de madeira, sentindo um nó se formar na garganta. Eu quase não conhecia essa parte da vida dele. Rafael a observou com mais atenção. Até então, ela parecia apenas uma mulher deslocada, talvez mimada, talvez arrogante. Agora havia algo mais, uma tristeza contida. Ele falava pouco da senhora, mas dava para perceber que sentia falta. Isabela respirou fundo e entrou na casa. O interior cheirava a madeira antiga e café forte. Havia móveis simples, fotografias nas paredes, algumas delas com seu pai mais jovem, sorrindo ao lado de pessoas que ela não reconhecia. Ela parou diante de uma foto específica. Seu pai estava com o braço sobre os ombros de Rafael, ambos sujos de terra, rindo como velhos amigos. Vocês pareciam próximos, éramos. Ele me ensinou muita coisa. Como é o quê? A ter paciência. Com a terra, com os bichos e com as pessoas. Ela sorriu de canto. Acho que essa parte ele esqueceu de me ensinar. Rafael apoiou o corpo na porta da cozinha. Talvez ele achasse que você não precisaria disso. Isabela se virou, sentindo o comentário mais fundo do que gostaria. Você acha que eu não sei ter paciência? Acho que você nunca precisou testar. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi denso. Isabela caminhou até a mesa e se sentou, deixando a bolsa de lado. Eu não vim para cá para vender a fazenda. Ainda não, pelo menos. Rafael arqueou a sobrancelha. Isso muda muita coisa. Por quê? Porque todo mundo que veio antes só queria saber de preço, escritura e prazo. Ninguém quis saber como isso aqui funciona. Ela apoiou os cotovelos na mesa. Então me explique. Ele hesitou. Não é simples. Eu tenho tempo. Era mentira. A agenda dela estava cheia. Mas naquele momento, nada parecia mais importante do que ouvir. Rafael começou a falar sobre a rotina da fazenda, os funcionários, os animais, as dificuldades com o clima, os custos. Isabela ouvia com atenção real, fazendo perguntas, às vezes interrompendo, às vezes se perdendo nos detalhes. Você entende rápido. Eu sou boa com números, pessoas nem tanto. Ele sorriu de leve. Aqui você vai ter que lidar com os dois. Ela se levantou e foi até a janela.
Lá fora, o céu começava a escurecer. Eu não sei por quanto tempo vou ficar, mas sei que não quero tomar decisões erradas. Rafael se aproximou, ficando ao lado dela. A proximidade fez Isabela sentir o perfume de terra e sabão que vinha dele. Simples, diferente, estranhamente confortável. Se quiser, posso ajudar enquanto estiver aqui. Ela olhou de lado. Você ajudaria uma estranha da cidade? Ele sustentou o olhar. Você não é tão estranha assim. O trovão ecoou ao longe, como se marcasse o início de algo inevitável. Isabela sentiu um arrepio percorrer o corpo, sem saber se era por causa da tempestade que se aproximava ou daquele homem que, em poucas horas, já tinha bagunçado sua lógica inteira. Talvez ficar fosse uma péssima ideia, ou talvez fosse exatamente o que ela precisava. E enquanto a primeira gota de chuva batia no telhado da casa, nenhum dos dois percebeu que aquele encontro improvável já estava deixando marcas profundas demais para serem ignoradas. A chuva caiu de uma vez, pesada, barulhenta, como se o céu tivesse esperado o momento certo para desabar. As gotas batiam no telhado da casa com força, criando um som constante que preenchia todos os espaços. Isabela permaneceu parada diante da janela, observando a água escorrer pelo vidro, enquanto Rafael se afastava para fechar algumas janelas e portas. Aqui chove assim mesmo. Quando começa, não pede licença. Ela soltou um riso baixo. Acho que muita coisa aqui funciona desse jeito. Rafael voltou para a sala, enxugando as mãos em um pano velho que estava sobre a mesa. Você vai ter que ficar, pelo menos até a chuva diminuir. A estrada fica ruim rapidinho. Isabela respirou fundo. Parte dela queria ligar para alguém, reorganizar planos, manter o controle. A outra parte, cada vez mais insistente, aceitava aquela pausa inesperada. Tudo bem? Não tenho muita escolha mesmo. Ele apontou para o sofá. Fica à vontade. Vou passar um café. Café parecia algo simples demais para ela. Acostumada a bebidas sofisticadas e reuniões em cafés caros da cidade. Ainda assim, quando o cheiro se espalhou pela casa, Isabela sentiu uma memória antiga despertar. Algo de infância, de aconchego esquecido. Ela se sentou, tirou os sapatos e massageou os pés doloridos. Rafael voltou com 2 xícaras, entregando uma a ela. Não sei se você toma sem açúcar. Ela provou um gole e fez uma careta leve. É forte. Ele deu de ombros. Aqui a gente gosta assim. Se quiser, tem açúcar ali. Ela balançou a cabeça. Não, acho que... Assim, tá bom. O silêncio que se instalou era diferente do anterior. Não pesado, não tenso. Apenas um intervalo confortável, preenchido pelo som da chuva e do café sendo bebido devagar. Você sempre viveu aqui? Ela perguntou. Sempre. Saí uma vez para tentar a vida na cidade. Não durou 6 meses. Por quê? Gente demais, pressa demais, barulho demais e ninguém olha nos olhos. Ela abaixou a xícara, pensativa. Na cidade, se você para, fica para trás. E aqui, se você corre demais, tropeça. Isabela sorriu, surpresa com a simplicidade daquela verdade. Acho que eu tropecei bastante ultimamente. Rafael a observou com mais atenção. Havia algo quebrando aos poucos naquela mulher segura demais. Como se a armadura estivesse ficando pesada. O que te trouxe aqui de verdade, Isabela? Ela demorou a responder. O olhar foi para a fotografia do pai na parede. Eu não estava feliz, mesmo tendo tudo. Ele assentiu lentamente. Acontece mais do que você imagina. Ela se levantou e começou a andar pela sala, tocando os móveis, as paredes. Na cidade, ninguém tem tempo para sentir falta. Aqui parece que tudo lembra alguém. Rafael apoiou o copo na mesa. Esse lugar guarda histórias, boas e ruins. Ela parou diante dele. E você? Guarda o quê? Ele demorou mais do que gostaria para responder. Guarda o trabalho, responsabilidade e algumas coisas que não fazem mais sentido levar embora. O olhar entre os dois se manteve por segundos longos demais para serem ignorados. Isabela sentiu o coração bater mais rápido, algo que não combinava com o cansaço do dia. Ela quebrou o clima, pigarreando. Você mora aqui na fazenda? Numa casa mais simples, um pouco afastada. Fico aqui mais durante o dia. Ela assentiu, tentando parecer indiferente. Imagino que sua vida seja bem diferente da minha. Talvez nem tanto.
Ela arqueou a sobrancelha. Você também vive cercado de gente esperando coisas de você. Rafael sorriu de canto. Todo mundo aqui depende do que eu faço. Se a colheita falha, se um animal adoece, a responsabilidade cai em cima de mim. Isabela engoliu em seco. Aquilo era familiar demais. Então a diferença é só o cenário. Talvez. A chuva começou a diminuir, mas nenhum dos dois parecia com pressa. Isabela se deu conta de que não pensava em reuniões. E-mails ou decisões urgentes havia horas. Isso era perigoso. Ela caminhou até a varanda, observando a água escorrendo pela terra. É estranho como tudo aqui é real, nada parece falso. Rafael se aproximou novamente, mantendo uma distância respeitosa. Aqui não tem muito espaço para fingir. Ela virou o rosto para ele. Na cidade a gente finge o tempo todo. Que está bem, que está feliz, que está no controle. E aqui a terra entrega a verdade. Se você não cuida, ela não devolve. Isabela sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez em muito tempo, alguém falava com ela sem querer impressionar ou ganhar algo em troca. Quando a chuva finalmente cessou, o céu estava tingido de tons alaranjados. O ar fresco trouxe um cheiro forte de terra molhada. Rafael apontou para fora. Se quiser, posso te mostrar o resto da fazenda, antes de escurecer. Ela hesitou por um segundo. Quero. Enquanto caminhavam novamente, lado a lado, agora com passos mais próximos e menos defensivos, Isabela percebeu que aquele lugar não era apenas uma herança esquecida. Era um convite. E Rafael, mesmo sem perceber, era parte central dele. O que começou com medo, estranhamento e choque de mundos estava se transformando em algo silencioso, profundo e impossível de ignorar. E no fundo, os dois sabiam que aquele era só o começo. O sol começava a se despedir quando eles seguiram pela trilha estreita que cortava a fazenda. A luz dourada batia de lado nos campos, deixando tudo com um tom quase irreal. Isabela caminhava com mais cuidado agora. Já tinha aprendido a observar o chão, a evitar pedras soltas e poças de lama. Rafael percebeu isso e achou curioso como ela aprendia rápido mesmo sem perceber. Você está se adaptando melhor do que eu imaginava. Ela deu um sorriso curto. Não espalha. Tem uma reputação a manter. Ele riu, aquele riso fácil que vinha do peito. Aqui ninguém liga muito para a reputação. O que importa é como você trata as pessoas. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Na cidade, reputação é tudo. Mesmo quando não diz nada sobre quem você é de verdade. Eles chegaram perto de um cercado maior, onde alguns animais se acomodavam para a noite. Rafael cumprimentava alguns pelo nome, checava a água, observava detalhes que passariam despercebidos para qualquer outro. Você fala com eles como se fossem gente. Eles escutam melhor que muita gente. Isabela encostou no cercado, observando o movimento calmo. É tudo tão vivo. Na cidade parece que tudo funciona no automático. Aqui também tem rotina, mas ela não engole a gente inteira. Ela respirou fundo, sentindo algo estranho apertar dentro do peito. Um misto de paz e medo. Paz por estar ali. Medo por gostar disso mais do que deveria. Rafael percebeu o olhar distante dela. Tá pensando em ir embora amanhã, né? Ela virou o rosto devagar. Eu deveria, mas alguma coisa aqui me incomoda. Ele franziu a testa. Incomoda como? Como se eu tivesse esquecido quem eu sou em algum lugar, e agora estivesse chegando perto demais de lembrar. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som distante de um sino, vindo da casa principal. Já escureceu. Melhor voltar. No caminho de volta, Isabela sentia o corpo cansado, mas a mente estranhamente desperta. Quando chegaram à casa, Rafael abriu a porta e acendeu a luz da varanda. Você vai dormir aqui hoje. Com essa estrada, não é seguro sair agora. Ela hesitou. E você? Vou para minha casa. Fica uns 15 minutos andando. Você não prefere ficar aqui? Ele a encarou surpreso. Aqui não é meu lugar à noite, mas cuidou disso tudo por anos. Cuidar não significa pertencer. Isabela sentiu uma pontada de algo que não soube definir. Então, boa noite, Rafael. Boa noite, Isabela. Ele se afastou e ela ficou observando até ele desaparecer na escuridão. Ao entrar na casa, o silêncio parecia mais intenso.
Isabela tomou um banho quente, tentando lavar não só a poeira do corpo, mas a confusão da cabeça. Deitada na cama antiga, olhando para o teto, percebeu que não sentia vontade de pegar o celular. Pensava no jeito de Rafael falar, na calma, na firmeza. Pensava em como ele a olhava sem expectativa, sem julgamento. Isso era perigoso. Do outro lado da fazenda, Rafael também não dormia. Sentado na varanda de sua casa simples, encarava o céu estrelado. Não lembrava da última vez que alguém da cidade tinha mexido com ele daquele jeito. Isabela não parecia frágil, mas havia algo nela pedindo chão, e ele tinha medo de ser esse chão. Na manhã seguinte, o canto dos galos acordou Isabela cedo. Ela se levantou confusa, levando alguns segundos para lembrar onde estava. Ao sair na varanda, encontrou Rafael já trabalhando, ajeitando algumas coisas perto da casa. Bom dia, bom dia. Dormiu bem? Melhor do que em qualquer hotel. Ele sorriu satisfeito. Quer tomar café antes de ver o resto da fazenda? Quero! Sentaram-se à mesa, agora com mais intimidade do que no dia anterior. Isabela comia devagar, observando cada detalhe. Você sempre acorda tão cedo? Sempre. A terra não espera. Ela apoiou o queixo na mão. E se alguém quiser esperar? A terra não liga, ela riu. Você é brutalmente honesto. Aprendi que mentira só dá trabalho. O clima entre eles estava diferente, mais leve, mais próximo. Havia olhares demorados demais, sorrisos contidos, uma tensão silenciosa que crescia a cada minuto. Depois do café, caminharam novamente. Rafael mostrava áreas que ainda não tinham visto. Falava de planos que nunca pôde executar por falta de recursos. Com o investimento certo, isso aqui podia crescer muito. Isabela observava com atenção. Você já pensou em tocar isso como sócio? Ele parou. Nunca pensei que teria essa opção. Ela o encarou séria. Agora tem. A surpresa no rosto dele era evidente. Você confia assim em alguém que conheceu ontem? Ela respirou fundo. Não, mas confio no lugar. E em quem cuida dele. Rafael sentiu o peso daquela frase. Algo estava mudando. Não era só curiosidade. Não era só atração. Era o começo de um vínculo perigoso. E nenhum dos dois estava realmente preparado para o que viria depois. A proposta de Isabela pairou no ar por tempo demais. Rafael não respondeu de imediato. Ele voltou a caminhar como se precisasse de movimento para organizar os próprios pensamentos. Isabela o acompanhou, sentindo um aperto no peito que não vinha de arrependimento, mas de expectativa. Você não precisa decidir agora, ela disse, quebrando o silêncio. Ele parou perto de um velho galpão e se virou para ela. Não é decisão simples. Isso aqui é minha vida. Sempre foi. Ela assentiu devagar, eu sei. E talvez por isso mesmo eu esteja falando sério. Rafael respirou fundo. O olhar dele se perdeu por alguns segundos no horizonte. Seu pai falava em modernizar algumas coisas. Nunca teve tempo. Nem saúde. Isabela sentiu o peso daquela lembrança. Eu gostaria de continuar algo que era importante para ele. Mas do meu jeito. Com alguém que entenda daqui. Ele voltou a encará-la. E você acha que eu entendo de você? Ela sorriu de canto. Acho que ninguém entende completamente ninguém. A gente tenta. Rafael soltou um riso curto. Isso soa muito como coisa de cidade. Talvez. Mas não deixa de ser verdade. O dia avançava e juntos eles passaram horas andando pela fazenda. Isabela começou a fazer perguntas mais técnicas, anotando coisas num pequeno caderno que encontrou na casa. Rafael se surpreendia com a atenção dela, com um interesse real, não forçado. Você aprende rápido demais. Não subestime quem passou a vida sendo testada. Ele percebeu ali que Isabela não era apenas herdeira de dinheiro. Ela era resultado de pressão, cobrança e expectativas constantes. Aquilo criava uma ponte invisível entre eles. Perto do meio-dia, o calor aumentou. Rafael sugeriu uma pausa. Vamos almoçar. Tem comida simples, mas sustenta. Simples costuma ser melhor. Ela disse isso com naturalidade e ele sorriu sem perceber. Enquanto comiam, sentados à mesa de madeira, o assunto começou a fugir da fazenda. Isabela contou sobre sua infância em apartamentos grandes demais, sobre a ausência do pai, sempre viajando. Rafael falou da mãe, do jeito como ela ensinava a respeitar a terra, do pai que morreu cedo.
Vocês dois parecem ter crescido sozinhos, Isabela comentou. Sozinho, não. Com responsabilidade cedo demais. Ela o olhou com atenção. É diferente, talvez, mas cansa igual. Depois do almoço, Isabela insistiu em ajudar em algumas tarefas. Rafael tentou impedir, mas ela foi teimosa. Se eu vou ficar aqui mais tempo, preciso aprender. Ele a levou até uma área menor, onde o trabalho era mais leve. Mesmo assim, em poucos minutos, Isabela estava suja de terra, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto corado pelo sol. Você está se divertindo, ele comentou, observando-a. Ela parou, respirando fundo. Não acredito que vou dizer isso, mas... Tô. Rafael sentiu algo se aquecer dentro dele. A tarde passou rápido demais. Quando o sol começou a cair novamente, os dois estavam sentados à sombra de uma árvore grande, descansando. Você vai mesmo ficar mais uns dias? Ele perguntou. Vou, preciso pensar. E quero entender melhor esse lugar. E eu? Ela virou o rosto devagar. Você faz parte do pacote. O olhar entre eles se aprofundou. O silêncio não era vazio, era carregado. Rafael sentiu a vontade de se aproximar mais do que deveria. Isabela percebeu o mesmo impulso e desviou o olhar primeiro. Isso é uma péssima ideia, ela disse em voz baixa. Ele concordou. Com certeza. Mas nenhum dos dois se levantou. Quando a noite chegou, o clima estava diferente. Mais íntimo. Isabela jantou na casa principal, mas sentiu vontade de sair para respirar. Encontrou Rafael encostado na cerca, olhando as estrelas. Na cidade quase não dá para ver isso, ela comentou. Aqui o céu não se esconde. Ela se aproximou, ficando ao lado dele. O braço de Rafael tocou de leve no dela, um contato mínimo, mas suficiente para fazer o coração de Isabela acelerar. Você sente isso também? Ela perguntou sem olhar. Sinto. O silêncio voltou, pesado. Rafael virou o rosto para ela. Isabela, a gente vem de mundos muito diferentes. Eu sei, e isso não some porque a gente quer. Ela respirou fundo. Eu também sei. O olhar dele se encontrou novamente, agora sem fuga. Havia desejo ali, mas também receio. Rafael se aproximou um pouco mais, o suficiente para sentir o perfume dela. Agora, misturado com terra e suor. Se eu cruzar essa linha, não vai ser brincadeira. Ela fechou os olhos por um segundo. Então não cruzar ainda. Ele sorriu de leve, respeitando o limite, embora cada parte dele quisesse ignorá-lo. Boa noite, Isabela. Boa noite, Rafael. Enquanto se afastavam em direções opostas, ambos sabiam que aquela tensão não duraria muito. Algo estava crescendo entre eles. Algo que não cabia em regras, diferenças sociais ou planos de vida. E quanto mais tentavam negar, mais forte ficava. Isabela acordou com uma sensação estranha no peito, como se estivesse atrasada para algo que não sabia nomear. O sol já iluminava o quarto, atravessando as cortinas finas. Por alguns segundos, pensou estar em seu apartamento na cidade, até ouvir o mugido distante dos animais e lembrar onde estava. Levantou devagar, o corpo ainda cansado do dia anterior. Ao se olhar no espelho, quase não se reconheceu. O rosto estava mais relaxado, o olhar menos duro. Aquilo a assustou. Depois de se arrumar de forma simples, saiu para a varanda. Rafael estava no quintal, conversando com um dos funcionários. Ela observou de longe o jeito firme e respeitoso, natural com que ele lidava com as pessoas. Não havia esforço. Ele era assim. Quando percebeu a presença dela, Rafael se despediu do funcionário e se aproximou. Bom dia, bom dia. Dormiu bem? Ele perguntou, mas havia algo diferente em seu tom. Mais contido, ela percebeu. Dormir foi fácil. Acordar que foi complicado. Ele sorriu de leve, como quem entendia mais do que ela dizia. O dia começou com uma rotina intensa. Rafael precisava resolver problemas em uma parte mais afastada da fazenda, e Isabela decidiu acompanhá-lo. O caminho era mais longo, mais isolado. A conversa entre eles foi mais espaçada, como se ambos estivessem pisando em terreno sensível. Você não precisa ir, ele comentou em certo momento. Eu quero, ele não insistiu. Durante a caminhada, Isabela começou a perceber coisas que antes passariam despercebidas. O cansaço no rosto de Rafael, as pequenas preocupações escondidas nas pausas, o peso invisível de quem carrega responsabilidades demais.
Você nunca pensou em ir embora de vez daqui? Ela perguntou. Já pensei, muitas vezes. E por que não foi? Porque alguém precisava ficar. Ela sentiu o impacto daquela resposta. E agora, não sei, chegaram a um trecho onde uma cerca havia sido danificada pela chuva. Rafael se abaixou para avaliar e Isabela ficou observando, sentindo o silêncio crescer entre eles. Ela se aproximou um pouco mais. Você sente que pertence a esse lugar? Ele ergueu o rosto. Eu pertenço ao trabalho. Não sei se ao lugar. Ela se agachou ao lado dele. Talvez seja a mesma coisa. Ele a encarou por alguns segundos. O sol refletia nos olhos dela, e Rafael sentiu um aperto no peito. Aquela mulher, com toda a vida que existia fora dali, estava mexendo com certezas que ele levou anos para construir. Isabela, eu não quero ser um intervalo na sua vida. Ela engoliu em seco. Eu não quero que você seja um capítulo que eu finjo que não existiu. As palavras ficaram suspensas entre eles. Rafael se levantou primeiro, respirando fundo. Vamos terminar isso aqui. Trabalhar juntos naquela cerca exigiu proximidade. Mãos que se encontravam por acaso, olhares rápidos, respirações que se confundiam. A atenção era quase física. Em um desses momentos, Isabela escorregou levemente na terra molhada. Rafael a segurou pela cintura antes que caísse. O contato foi imediato, intenso. Nenhum dos dois se afastou de imediato. Você tá bem? Ele perguntou, a voz mais baixa. Tô. Ela sentia o coração disparado. A mão dele ainda estava ali, firme, quente. Rafael soltou devagar como se cada segundo a mais fosse perigoso demais. A gente precisa ter cuidado. Ela assentiu, mas não deu um passo para trás. Cuidado com o quê? Com o que isso pode virar? Ela respirou fundo. Talvez já tenha virado. O silêncio voltou, pesado. Rafael passou a mão pelos cabelos, visivelmente dividido. Você vai embora em algum momento. Eu sei, e quando isso acontecer? Ela não respondeu, porque não tinha resposta. O resto do dia seguiu mais tenso. Eles voltaram para a sede da fazenda no fim da tarde, quase sem conversar. Isabela sentia um incômodo crescente, uma necessidade de dizer algo, de quebrar aquela distância. Quando a noite caiu, ela tomou coragem e foi até a casa de Rafael. Bateu na porta, o coração acelerado. Ele abriu, claramente surpreso. Aconteceu alguma coisa? Sim, eu. Ele deu espaço para ela entrar. A casa era simples, organizada, com poucos móveis, mas acolhedora. Isabela olhou ao redor, imaginando quantas noites ele passara ali sozinho. Eu não quero ir embora, fingindo que nada aconteceu, ela disse finalmente. Rafael cruzou os braços. Eu não quero me perder em algo que não posso segurar. Ela se aproximou um passo. Então não segura. Sente. O olhar dele escureceu. A distância entre eles diminuiu naturalmente. Isabela, se a gente começar, eu sei dos riscos. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse desistindo de uma batalha interna. Quando abriu, a decisão estava ali. Ele se aproximou devagar, dando a ela tempo de recuar. Ela não recuou. O beijo foi contido, cuidadoso, mas carregado de tudo que vinha sendo reprimido. Não houve pressa. Apenas a confirmação silenciosa de algo inevitável. Quando se afastaram, ambos respiravam fundo. Isso muda tudo, Rafael murmurou. Ou só revela. Ele encostou a testa na dela. A partir daqui não tem como fingir. Ela fechou os olhos. Então não vamos. E naquela noite, enquanto a fazenda dormia em silêncio, Isabela e Rafael sabiam que tinham cruzado uma linha sem volta. O amor, antes improvável, agora era real demais para ser ignorado. O amanhecer seguinte trouxe uma calma diferente para a fazenda. A chuva da noite anterior deixara o chão molhado. O cheiro de terra fresca pairava no ar e o sol, tímido, surgia entre nuvens dispersas. Isabela acordou antes de qualquer outro barulho, sentindo ainda o calor do beijo de Rafael marcado na pele, mesmo que ele estivesse a alguns metros, preparando o café na cozinha. Ela permaneceu deitada por alguns minutos, observando o teto e tentando organizar pensamentos que pareciam fugir dela mesma. Nunca tinha sentido algo tão intenso. Um beijo, um toque podia mudar tudo. Mas não era só atração. Havia cuidado, respeito, conexão. E isso a assustava.
porque ela não sabia se estava preparada para uma vida que exigia raízes, terra, responsabilidade e, ao mesmo tempo, vulnerabilidade. Quando finalmente se levantou, Rafael já tinha colocado 2 xícaras de café fumegante na mesa de madeira da varanda. "Bom dia", disse ele sem olhar diretamente, concentrado no preparo. "Bom dia", respondeu ela, sentando-se devagar. Ele se aproximou e lhe entregou a xícara. Havia algo cuidadoso em seus gestos que a fazia sentir-se estranhamente segura. "Você dormiu bem?", ele perguntou, finalmente olhando para ela. "Melhor do que eu esperava. E você?" Ele sorriu, sentindo uma pontada de humor no momento que deveria ser sério. "Sempre bem, apesar do calor da noite." Isabela tomou um gole do café e deixou escapar uma risada leve. "Você não é nada previsível, Rafael." Ele deu de ombros. "Aqui a vida ensina a ser direto. Não sobra tempo para fingimentos." Ela sentiu o peso daquela frase. Mais do que palavras, parecia uma filosofia de vida. E por algum motivo, ela queria se deixar levar por isso. O dia começou com tarefas simples, mas exigentes. Rafael a guiava pelo terreno, mostrando áreas que precisavam de reparos, como cercas quebradas, pastos precisando de cuidados e o galpão antigo que guardava ferramentas e mantimentos. "Você é mais metódica do que imaginei", comentou ele ao vê-la anotar instruções e observar cada detalhe. "Aprendo rápido", respondeu ela, sorrindo de canto. Durante a caminhada, cruzaram com alguns funcionários. Rafael os apresentou, explicou pequenas instruções, corrigiu detalhes. Isabela percebeu que, apesar de aparentemente simples, cada ação ali tinha consequência. Uma decisão errada podia comprometer semanas de trabalho. "Eu não tinha ideia do quanto cuidar disso aqui exige", disse ela em tom sério. "Não é só cuidar", respondeu Rafael. "É antecipar, sempre. Se você pisar em falso, a terra cobra." E Isabela ficou em silêncio. Havia algo reconfortante e assustador ao mesmo tempo. Ali não havia fachada, não havia distração. Cada erro era real, cada acerto também. Mais tarde, eles chegaram a um campo amplo, onde os animais pastavam. Rafael parou e observou o cenário por alguns segundos, como se estivesse medindo o impacto do lugar. "Este lugar, ele exige respeito", disse ele. "Senti isso ontem, e hoje ainda mais." Ela se aproximou, observando o vento balançar a grama alta. "É diferente de tudo que eu conheço, mas é bonito." Ele a observou de canto. "Você tem essa capacidade de ver beleza em coisas que ninguém mais nota. Por isso, talvez, consiga entender." Ela sorriu de leve. Um sorriso que carregava mais que gentileza, carregava curiosidade, admiração e talvez algo mais profundo. O tempo passou rápido demais. Quando perceberam, o sol já começava a se pôr. Rafael sugeriu que voltassem para casa antes que escurecesse completamente. O silêncio do retorno era confortável, mas carregado de pensamentos que nenhum dos dois verbalizava. Isabela pensava no beijo da noite anterior. Rafael pensava no toque da mão dela quando ela escorregara na lama. Ambos sabiam que algo havia mudado para sempre, mas ainda não haviam conversado sobre isso. Ao chegarem à varanda, ela se sentou olhando o horizonte. "Rafael, você acha que é possível equilibrar isso? Entre cidade e aqui? Entre nós e tudo que vem junto?" Ele sentou ao lado dela, deixando alguns centímetros de distância, suficiente para que o ar carregasse tensão, calor e expectativa. "Não sei", admitiu ele, "mas sei que quero tentar." Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar. "Eu também." O silêncio se instalou de novo, mas não era vazio. Era denso, cheio de possibilidades. Cada sombra, cada raio de sol que ainda restava na tarde, parecia desenhar um futuro incerto, mas tentador. A noite caiu lentamente. As estrelas começaram a surgir tímidas. Isabela sentiu a necessidade de andar, de sentir o chão molhado da chuva que ainda restava da manhã. Rafael a seguiu em silêncio, como se respeitasse cada pensamento que ela precisava ordenar. O ar estava frio, mas não desconfortável. Eles caminharam por entre árvores e pastos, e Isabela finalmente quebrou o silêncio. "Sabe, eu pensei que vir para cá fosse só sobre a fazenda, sobre o que deixei para trás na cidade. Mas agora parece que é mais sobre mim." Rafael parou encarando-a. "Mas sobre você?"
mas sobre quem eu sou quando não preciso fingir. Quando não preciso ser perfeita. Quando posso simplesmente existir. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos longos, sentindo o peso daquela confissão. Então, talvez eu tenha que me acostumar com essa versão de você, disse ele devagar. Ela olhou para ele, surpresa com a suavidade na voz dele. Talvez você já esteja acostumando. O olhar dele se encontrou intenso, carregado de tudo que ainda não tinham dito em palavras. O silêncio não era vazio. Era cheio de promessa, desejo e a certeza de que a vida de ambos estava prestes a se entrelaçar de uma maneira irreversível. Eles continuaram andando lado a lado, a distância entre eles diminuindo naturalmente. Nenhum precisou falar mais nada. Cada gesto, cada olhar, cada passo já dizia tudo o que precisava ser dito. E enquanto a lua surgia no céu claro da noite, a fazenda inteira parecia observar, silenciosamente, o começo de algo que nenhum dos dois poderia negar. Uma história improvável, mas real. Um amor que desafiava mundos, expectativas e vidas inteiras, prestes a florescer de um jeito que mudaria tudo. O amanhecer da manhã seguinte trouxe consigo uma luz, suave, que atravessava a varanda da casa principal da fazenda. O céu estava limpo, tingido de tons alaranjados e rosas, e o aroma da terra molhada ainda se espalhava pelo ar. Isabela acordou com uma sensação de calma estranha, diferente da ansiedade que a acompanhava na cidade. Algo dentro dela já tinha mudado. Um território desconhecido se abrira, e ela não queria recuar. Rafael estava sentado à mesa da cozinha, mexendo o café e olhando para o horizonte, como se cada detalhe da fazenda fosse uma parte de sua própria história. Ao vê-la entrar, levantou o olhar e sorriu. Aquele sorriso que não precisava de palavras para ser entendido. Bom dia. Bom dia, respondeu ela, aproximando-se e pegando a xícara fumegante. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Pelo contrário, era reconfortante. Cada gesto carregava intimidade. O jeito como Rafael ajeitou a cadeira para ela, como colocou o café à frente. Como não precisou perguntar nada, mas soube exatamente o que ela precisava naquele instante. Depois do café, decidiram caminhar pelos campos. A rotina era simples, mas os pequenos detalhes tornavam tudo intenso. Cada passo, cada árvore, cada animal parecia estar presente na construção daquele novo vínculo. Isabela sentiu que não precisava mais provar nada a ninguém, nem a cidade, nem a sua própria família. Aqui, a vida era medida pelo cuidado, pelo trabalho e pelo respeito que sentiam um pelo outro. Enquanto andavam, Rafael contou histórias da fazenda, momentos que ele guardava desde criança. Ela ouviu atenta, absorvendo cada memória, cada riso, cada dor. Em troca, contou sobre sua vida na cidade, sobre a pressão constante de ser perfeita, de corresponder a expectativas irreais. Rafael escutava sem interrupção, sem julgamentos. Era a primeira vez em muito tempo que alguém ouvia suas palavras de forma completa. Sem distrações, sem pressa. No meio da tarde, pararam perto do curral, onde os animais se movimentavam calmamente. Isabela observou Rafael cuidar de cada detalhe, com mãos firmes, mas suaves. Ela sentiu vontade de ajudá-lo, de se envolver, de ser parte daquilo. "Posso tentar?" perguntou ela, hesitante. Ele olhou para ela, avaliando, mas sorriu. "Claro, só siga meu ritmo." Os minutos que se seguiram foram silenciosos, mas carregados de proximidade. Cada gesto compartilhado, alimentar os animais, segurar ferramentas, ajeitar a cerca, tornava o contato entre eles mais intenso. Não havia pressa, apenas cumplicidade. Rafael percebeu que Isabela não era só curiosa, ela era corajosa, e isso mexia com ele de maneiras que ele não sabia explicar. Quando terminaram, sentaram-se juntos na sombra de uma árvore. O vento batia de leve, trazendo o cheiro da terra e das plantas molhadas. Isabela se encostou em Rafael, quase instintivamente. Ele colocou o braço ao redor dela, e nenhum dos dois falou nada por um tempo. "Você vai mesmo ficar?" perguntou ele finalmente, sem tirar o braço dela. "Sim", respondeu ela, sentindo uma certeza que a surpreendeu. "Aqui, com você." Ele sorriu.
como se estivesse aliviado por não precisar mais esconder seus próprios sentimentos. Então vamos fazer funcionar, disse ele, a voz baixa, mas firme. Os dias seguintes se tornaram uma rotina natural. Isabela aprendeu a cuidar da fazenda, a conhecer cada animal, cada detalhe do terreno, enquanto Rafael a guiava com paciência. Mas mais do que isso, eles aprenderam a conhecer um ao outro em profundidade. Medos, sonhos, fragilidades e forças. A cidade, que antes parecia o único lugar de relevância, agora parecia distante, quase irrelevante. Uma tarde, depois de um dia especialmente longo de trabalho, eles sentaram na varanda da casa principal. O céu estava limpo e as cores do pôr-do-sol refletiam nos olhos de Isabela. Rafael segurou a mão dela, entrelaçando os dedos com delicadeza. Isabela, disse ele, você mudou tudo para mim. Ela olhou para ele surpresa. Eu? Sim, antes eu vivia aqui, mas sozinho. Agora, parece que algo que estava faltando sempre esteve esperando por você. Ela sentiu o coração disparar. Rafael, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer, interrompeu ele sorrindo. Só fique. E ela ficou. Naquela noite, enquanto o céu se enchia de estrelas, Isabela e Rafael caminharam pelos campos, mãos dadas, rindo de pequenas coisas, sentindo-se leves pela primeira vez em muito tempo. Não havia pressa, nem cobranças, nem expectativas externas. Só eles e o lugar que os unira de forma improvável. Com o tempo, Isabela decidiu ficar definitivamente. A cidade ainda existia em sua memória, mas a fazenda e Rafael se tornaram seu novo lar. Juntos, reconstruíram não apenas a vida da fazenda, mas também uma nova forma de amor, simples, intensa, real e profundamente enraizada. Houve desafios, claro. Dias de chuva que transformavam estradas em lamaçal, animais doentes, decisões difíceis. Mas cada obstáculo se tornava mais leve porque eles não enfrentavam sozinhos. O amor deles, nascido improvavelmente à primeira vista, se transformou em parceria, confiança e cumplicidade. Uma manhã, olhando o sol surgir entre os pastos verdes, Isabela se virou para Rafael. Sabe, eu nunca imaginei que um lugar assim pudesse mudar minha vida. Ele sorriu, olhando para o horizonte. E eu nunca imaginei que alguém assim pudesse vir e me mostrar tudo o que eu estava perdendo. Eles se abraçaram longamente, sentindo a força da terra e da vida ao redor. A fazenda, os animais, o céu, tudo parecia testemunhar aquele amor improvável que havia começado em um instante e agora se tornava eterno. E assim, da cidade para a roça, da solidão para a cumplicidade, da distância para o toque, Rafael e Isabela construíram um amor que ninguém poderia planejar, mas que todos poderiam admirar, intenso, inesperado e verdadeiro. Um amor improvável à primeira vista, que se enraizou para sempre. O que acharam dessa história pessoal? Amor à primeira vista é incrível, né? Eu achei demais. Me fale nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de apoiar o canal se inscrevendo e deixando um like. Isso ajuda muito o canal a trazer mais histórias. Até a próxima.